Pronto, moçada, vamos dar continuidade ao nosso estudo aí de eletrodinâmica, né? Nós vamos agora estudar o resistor, tá? E inicialmente nós vamos entender aí, nós vamos ver a definição de resistor, nós vamos ver alguns exemplos de resistor, equação, os tipos, tá? Gráficos, tá bom? Então, primeiramente, definição de resistor. O resistor ele vai ser aquele elemento do circuito elétrico, tá? Que vai pegar a energia elétrica e vai transformar essa energia elétrica exclusivamente em energia térmica, tá? Ou seja, o resistor, ele pega a energia elétrica e ele só faz o seguinte, ele só transforma em calor. Ele não aproveita essa energia elétrica para outra coisa, uma outra utilidade, tá certo? Então, assim, ele pega a energia elétrica e transforma essa energia elétrica em calor, tá? Isso aí, essa transformação de energia elétrica em calor, em energia térmica, né? A gente vai chamar de efeito Joule, tá? Então, efeito Joule é essa transformação, energia elétrica em calor, que é a única coisa que o resistor vai fazer, tá bom? Alguns exemplos de resistores, né, em nosso dia a dia. Você já deve ter notado que o chuveiro elétrico, tá? Se você abrir um chuveiro elétrico, você não tem nada mais ou nada menos que uma resistência elétrica, tá? Um ferro de passar roupas também, né? Se você abrir, você vai ver que você tem lá uma resistência elétrica, tá bom? Pronto, uma chapinha, tá? De cabelos aí das meninas, aquele também é exemplo de resistor. Tem uma resistência elétrica ali para poder aquecer. Então perceba que a única coisa ali que aquilo ali faz é o quê? É pegar a energia elétrica e transformar em calor, tá certo? Então tá aí o exemplo. Representação. A representação de um resistor vai ser feita assim, ó. Vai ser uma reta com essa tripinha aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Uma tripinhazinha aqui, ó, básica, tá? A unidade de resistência elétrica vai ser representada por essa letra grega, né? O ômega, tá? A letra grega ômega. E nós vamos lê-la assim, ó, ohm, OHM, tá? OHM. Então eu poderia ter um resistor de 3 ohm, 25 ohm, 7 ohm, tá? Então essa aqui é a resistência elétrica, essa unidadezinha, né? Essa letra grega ômega representa aí a unidade, tá? Da resistência elétrica, e a gente lê ohm, tá? Certo, aqui o resistor, resistência elétrica, né? Para poder passar uma corrente, nós vimos que a gente tem que aplicar uma DDP, né? Nos terminais aqui do resistor. Então a gente vai ligar uma pilha. A pilha aqui nós vimos que ela é responsável, né, por gerar uma DDP, uma diferença de potencial entre esses pontos, para que a corrente elétrica circule. Perceba que eu estou trabalhando, pessoal, com a corrente convencional, aquela corrente de prótons, né? Aquela corrente que sai do polo positivo, dá uma volta e chega ao polo negativo. Isso é importante você já começar a se acostumar com essa ideia, tá? A corrente elétrica vai ser um movimento de cargas positivas e elas saem do positivo, tá? Isso é importantíssimo, tá bom? Então tá aqui, ó, a tensão nos terminais aqui do gerador, da nossa pilha, né? Da nossa bateria. Tá aqui o resistor e tá aqui a corrente elétrica que vai passar aí pelo resistor. No momento da passagem dessa corrente elétrica, né, pelo material ali do resistor, a gente vai ter muito atrito, entendeu? Entre as cargas e o próprio material do resistor. Esse atrito vai gerar calor, né, que vai ser responsável aí pelo efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica, tá ok? Beleza. Olha só, a equação do resistor. A equação do resistor é a seguinte, olha, é bem simples. Nós vamos pegar aqui a tensão, a resistência e a corrente, e nós vamos relacionar essas três grandezas, né? Essa é a chamada primeira lei de Ohm, que vai ser a nossa chamada equação do resistor. Tá aqui, ó. Primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. Essa aqui é a primeira lei de Ohm, que vai ser pra gente a nossa equação do resistor, tá bom? Então tá aqui, ó. Isso aqui é a equação do resistor pra gente, muito fácil, tá? É o que a gente vai chamar aqui de primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Beleza? Tranquilo, muito fácil isso daqui, pessoal. Primeira lei de Ohm, então vai ser URI. Eu vou aplicar um URI, né? Vamos fazer um URI. U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I, tá? Bacana, simples, tranquilo, tá bom? Então, resistor, falei para vocês, dei alguns exemplos para vocês. Vimos a unidade, vimos como é que é o esquema aqui, como é que é a representação dele, né? Vimos como é que é o esquema aí para ele funcionar. Você tem que ligar um geradorzinho nele, corrente elétrica vai passar nele, vai ter aquele atrito, vai transformar em calor, aquela energia, a gente vai ter o efeito Joule acontecendo. Então aqui é a equação do resistor, URI. Bacana? Beleza. Vamos dar uma olhada nos tipos de resistores. Nós temos, na realidade, dois tipos de resistores. Nós temos o resistor que a gente chama de ômico, tá? Nós temos o resistor que a gente chama de resistor não ômico, tá bom? Ó, o resistor ômico, pessoal, é aquele resistor que quando você muda a tensão, né, a DDP, nos terminais do resistor,
a corrente ela vai mudar, a gente vai ver, mas a resistência ela vai permanecer constante no resistor ôhmico, tá? Você vai mudar a DDP, a resistência não vai mudar. Você vai mudando, aumentando a DDP, a resistência ela fica constante. Esse resistor ele é chamado de ôhmico, tá? Então o resistor ôhmico é aquele resistor que possui o quê? Que possui resistência elétrica constante, tá? Por mais que a gente mude a DDP à vontade, a resistência elétrica ela vai permanecer a mesma, tá bom? Tá aqui, ó, dei um exemplo para vocês. Tá aqui, ó, o resistor, o esqueminha. Tá aqui a DDP, a tensão, e tá aqui a corrente que está passando, tá? Para você poder entender legal. Um detalhe, tá, pessoal, importante, essa palavra tensão e DDP são sinônimos, tá? Essas duas palavras são sinônimos. Tensão é a mesma coisa que DDP. Diferença de potencial. Diferença de potencial que a gente representa o quê? Que a gente representa pela letra U, tá bom? Representação de tensão, letra U. Representação de DDP, já que são sinônimos, letra U também, tá? Então fica assim, ó. Diferença de potencial, DDP. Eu coloquei aqui 3 valores para a gente analisar a corrente que vai passar e a gente vai ver o que vai acontecer aí com a resistência elétrica, tá? Para facilitar aqui na parte da resistência elétrica, né? Eu já coloquei o Rzinho aqui, ó. Eu isolei o Rzinho bem aqui, ó. Eu isolei o Rzinho. O que foi que eu fiz? Eu passei o I dividindo. Se eu passei o I dividindo, então vai ficar Rzinho, né? É igual a U sobre I. R é igual a U sobre I, RUI, né? Então tá aqui, ó. A resistência elétrica vai ser a DDP dividido pela corrente. Então vamos analisar aqui, pessoal, ó. Quando aplicar uma DDP de 3 volts e a corrente for 1 ampere, quanto é que vai ser a resistência? A resistência vai ser 3, que é a DDP, sobre a corrente, que é 1. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3. Beleza? Vai dar 3. Quando a tensão mudar agora, eu vou colocar aqui uma tensão, vou aplicar uma tensão de 6 volts nos terminais desse resistor. A corrente, a gente está vendo que a corrente vai para 2 amperes. Vamos ver quanto é que vai ficar a resistência. A resistência vai ser igual a 6 dividido pela corrente, ó, que vale 2. Então isso aqui vai dar 3, tá? 3 ohms. Perceba que não mudou, né? É por isso que esse resistor é chamado de resistor ôhmico, né? Se eu aplicasse uma tensão, agora se eu mudasse a pilha, colocasse uma pilha de 9 volts, né? De tensão 9 volts. A corrente que vai passar é 3 amperes, segundo a tabela. A resistência para a gente calcular vai ser então 9 dividido aí por 3. Quando você fizer as contas aqui vai dar 3, tá? 3 ohms. Então perceba, à medida que eu vou mudando a tensão, tá? A corrente ela vai mudando, beleza, tá? Só que ela muda de maneira proporcional à mudança na tensão. Então a resistência ela vai ser o quê? A resistência ela vai ser constante, tá? Então quando o resistor é do tipo ôhmico, resistência constante, ó. Constante. Bacana, fácil, tranquilo isso daí, tá beleza? O resistor quando ele é do tipo não ôhmico, você vai mudar a tensão, a corrente ela vai sofrer uma mudança e a resistência também vai sofrer uma mudança. A resistência ela não é constante, tá? Vamos analisar aqui esse exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Nós vamos mudar a tensão, a DDP, né? A corrente ela vai mudar e a resistência ela vai mudar também. Então vai ficar assim, ó. Tá aqui, ó. Quando eu aplicar uma tensão de 3 volts, a corrente vale 1. Vamos calcular a resistência elétrica neste caso. Vai ficar assim então, a resistência elétrica vai ser igual a 3 sobre 1. Isso aqui vai dar 3, né? Vai dar 3, beleza, primeiro caso. Vou mudar agora a tensão para 6. Vou mudar a DDP para 6 volts. A corrente aqui ele está dizendo que vale 4 amperes. Vamos fazer aqui então as contas. Vai ficar assim, ó, resistência é igual a 6 sobre 4. Quando você dividir 6 por 4, isso vai dar 1,5. Perceba que já alterou, pessoal. No primeiro caso deu 3. No segundo caso está dando 1,5. Já houve uma mudança, entendeu? Na resistência elétrica. E se eu aplicar uma tensão de 9 volts, a corrente está passando aqui, ele fala que são 11, né? 11 amperes. Ele quer saber quanto é que vale a resistência. A resistência vai ser igual, ó, tensão 9 sobre a corrente aqui, que é uma corrente de 11. E aqui vai ficar 9 11avos, tá? Detalhe. Perceba aqui, ó, que a resistência era 3, 1,5, 9 11avos. A resistência ela foi mudando à medida que eu fui mudando aqui, ó, tá? A DDP. Então perceba que a resistência ela não é constante, tá? A resistência ela é variável, né? A resistência ela muda quando você muda a tensão. Então esse resistor a gente chama de resistor não ôhmico. A resistência ela é do tipo variável, tá? A resistência é do tipo variável, tá bom? Só um detalhe aqui, pessoal, antes de mais nada. Toda questão que você pegar, certo? De um resistor que ele fale aí, certo? Mais à frente. Se a questão não especificar qual tipo de resistor, se a questão não falar se o resistor é do tipo ôhmico ou não ôhmico, você considera o resistor como ôhmico, tá? Então a partir de agora fica ligado nisso daí. Você não vai ficar pensando, ai meu Deus, e agora? Que tipo de resistor é esse? Não. Se ele não especificar numa questão qual é o tipo de resistor, se ele não especificar, certo? Você deve considerá-lo ôhmico, tá?
Você deve considerá-lo ômico, tudo bem? Beleza. Vamos analisar o gráfico dos resistores. Aqui super fácil, pessoal. Vou montar um gráfico aqui, ó, da DDP pela corrente elétrica, tá? Da DDP pela corrente elétrica. Como no resistor ômico, ó, a DDP ela é diretamente proporcional à corrente elétrica, né? Perceba aqui, ó, 3 volts, 6 volts, ó, dupliquei, a corrente também vai duplicar. 9 volts, tripliquei, a corrente vai triplicar. Ou seja, são grandezas do tipo diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, o gráfico vai ser uma reta, tá? O gráfico vai ser uma reta aí no caso. E como esse gráfico aí no caso ele vai partir essa reta, né? Essa reta crescente, ela vai partir ali da origem. Então nosso gráfico ele vai ser assim, ó, tá? Uma reta partindo aqui da origem, tá? Este aqui é o gráfico para um resistor do tipo ômico, né? Resistor do tipo ômico, gráfico reta partindo da origem, tá bom? Certo. E como é que a gente faz para calcular a resistência elétrica quando o resistor for do tipo ômico? Aí aqui no caso você pode pegar qualquer ponto, já que a resistência ela é constante, tá? Você pega qualquer ponto, vou pegar um ponto por exemplo aqui, tá? E nesse ponto você vai calcular a tangente deste ângulo alfa aqui, ó, deste ângulo alfa. Do anglinho, tá? Anglinho é boa, né? Anglinho, tá? Anglinho alfa, ou besteira, né? Tá aqui, ó, anglinho alfa. Como é que a gente faz para calcular essa tangente? Você vai traçar, você vai fechar um triângulo retângulo. Fechei um triângulo retângulo, você vai fazer cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá aqui, ó, para ficar fácil. Este carinha aqui, ó, é o cateto oposto. Esse carinha aqui, ó, é o cateto adjacente, tá? Você vai fazer isso daí. Então você vai calcular a tangente deste ângulo alfa, né? Com a tangente deste ângulo alfa, você vai ter aí a resistência elétrica. Essa é uma propriedade que eu vou colocar aqui para vocês. A propriedade, tá? Você vai pegar a tangente do ângulo alfa. Essa tangente do ângulo alfa ela vai ser numericamente igual à resistência elétrica, tá? Numericamente igual à resistência elétrica. Então você calcula a tangente, lembrando, né, pessoal, que tangente você faz coca. Cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Com o valor aqui dessa divisão, o valor que dá a divisão, você tem a resistência elétrica, tá bom? Pelo menos é assim que a maioria dos livros aí ensina a calcular a resistência elétrica aí por um gráfico, né? Do resistor do tipo ômico, né? Resistor do tipo não ômico. Resistor do tipo não ômico, como a DDP ela vai mudando, mas a corrente ela muda de maneira que não é proporcional, esse gráfico aí ele vai ser uma curva desse tipo, ó. Vai ser uma curva mais ou menos com esse formato aí, desse tipo aqui, ó, que eu desenhei para vocês, tá? Então, gráfico do resistor ômico, linha reta, né? Crescente. Gráfico do resistor não ômico vai ser uma curva, tá, pessoal? Vai ser uma curvazinha, tá bom? E o que é que ele pode te pedir aqui nesse caso? Ele pode pedir para você calcular a resistência elétrica quando o resistor for não ômico. Só tem um problema. Como a resistência ela é variável, ele vai ter que especificar em qual ponto ele vai querer a resistência elétrica. De maneira diferente, por exemplo, aqui de quando ele for ômico. Porque quando ele é ômico, em qualquer ponto a resistência é a mesma. Então ele só pode pedir, calcule a resistência. Você tira a tangente aqui, ó, de qualquer maneira, tá? Você tira a tangente aqui do ângulo alfa, em qualquer ponto, você vai conseguir aí a resistência elétrica. Aqui não, aqui ele tem que especificar o ponto, quando o resistor for do tipo não ômico. Então, por exemplo, se ele pegar e falar para você assim, ó, poxa, calcule a resistência elétrica neste ponto aqui, ó, neste ponto. Como é que você vai fazer? Você vai pegar este ponto, você vai traçar uma reta da origem até este ponto, tá? Tá aqui, ó, uma linha reta da origem. Minha linha não ficou nada reta, né? Disfarça aqui, ó. Foi mal. Ficou horrível, cara. Aí, ó. Ficou ridículo, né? Aqui, ó. Horrível, bicho. Tá. Enfim, considera que isso aqui é uma reta, tá? Vamos lá, vamos considerar, pessoal, por favor. E você vai pegar aqui, ó. Traça essa reta do ponto que ele pediu até a origem. Este ângulo que é formado aqui, ó, da reta com o eixo horizontal, é o ângulo alfa. E você vai fechar aqui um triângulo retângulo e vai calcular a tangente deste ângulo alfa. Como? Cateto oposto, aqui, cateto oposto, e aqui vai ser o cateto adjacente, é assim? Aí você faz tangente, ó, coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos só repetir. Se ele pedir a resistência neste ponto, o que você vai fazer? Você vai traçar uma reta da origem até o ponto. Essa reta ela vai formar um ângulo com a horizontal, tá? E você vai calcular a tangente deste ângulo que a reta fez com a horizontal. A tangente do ângulo que a reta fez com a horizontal, ok? A tangente ela fornece para você a resistência elétrica. Pelo menos é a maneira que os livros, né, eles ensinam aí a calcular a resistência elétrica. Eu gosto de fazer da seguinte maneira, sempre dá certo, pessoal, sempre dá legal, tá? Eu aplico a primeira lei de Ohm, né? Tanto no caso do resistor ser ômico como o resistor ser não ômico, tá?
Então, por exemplo, olha só como eu faço. Eu faço assim, ó. Eu acho mais legal fazer desse jeito. Fica uma dica aí para vocês, tá? Se você quiser fazer do meu jeito, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, ó, Uri. Tudo bem? Eu gosto de fazer assim, em vez de aplicar tangente alfa. Ah, não quero aplicar tangente, usa Uri, tranquilo. Aqui, ó, você pega um ponto que ele te deu, pega aqui, pessoal, ó, a DDP, pega a corrente correspondente e faz Uri. Tá aqui, ó, fica bem facinho. Bem fácil mesmo, você consegue achar a resistência elétrica, tá? Se ele quisesse a resistência neste ponto, aí você projeta aqui, você vai ter uma corrente elétrica. Você projeta aqui, ó, você vai ter uma tensão, uma DDP. Aí você pega e faz um Uri. Você acha que é resistência elétrica, tá? Então é só fazer Uri, pessoal. Tanto faz o resistor ser do tipo ôhmico ou o resistor ser do tipo não ôhmico. É só fazer Uri aí você consegue achar resistência, tá? Nessa situação, tá bom? Então vamos continuar aí, vamos estudar, tá? Vamos aí dar continuidade ao nosso curso aí de eletrodinâmica. Acompanhe, vamos lá, vamos estudar. Vamos lá, valeu.